estão me ouvindo bem, porque o som da doutora Vânia estava meio abafado. Então, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar os meus colegas de painel, doutora Ana e doutor Sandro, pelas exposições tão incríveis. E gostaria de cumprimentar também os nossos anfitriões, doutora Vânia Faller e doutor Rodrigo. Cumprimentar também, gostaria de agradecer ao doutor Eugênio, diretor da Escola da AGU da 4ª Região, pelo convite. E cumprimentar todos os nossos diretores da Escola da AGU, doutora Cristiane, doutor Marco, doutora Rita, doutor Eugênio e doutor Rodrigo, né, que são nossos 5 diretores, por essas iniciativas tão incríveis e projetos que realmente nós precisamos, né, investir na gestão de pessoas, na autoestima do nosso time, que é incrível, enfim. Gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os presentes. E estava aqui, enquanto os colegas falavam, né? Doutora Ana falou, o contrário do esforço é estratégia. Achei isso incrível e anotei, né? Da autoria da Dulce Magalhães, achei muito incrível. E o que nós precisamos realmente é estratégia, refletir, repensar os nossos atos, as nossas condutas. Achei incrível também a ideia de interdependência, transdisciplinaridade, complexidade, que o doutor Sandro abordou, aprimoramento contínuo, que é algo também muito necessário. Então, assim, cumprimento, acho que esse painel está sendo muito rico. E a mensagem que eu vou trazer aqui, ontem à noite eu fiz uma palestra no programa de pós-graduação da UNO Chapecó. E eu mencionei o professor José Rubens Morato Leite. O professor Morato Leite ganhou o prêmio de pesquisador de destaque da Universidade Federal de Santa Catarina, já melhor pesquisador, né? Uma tese que ele orientou ano passado, a tese da Camila Poupe, ganhou o prêmio CAPES de melhor tese do país. Então, assim, ele é um pesquisador de escola, já ganhou prêmios nacionais, internacionais, é um grande pesquisador. E é uma inspiração para mim, o professor Morato, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista acadêmico. É como se fosse um pai para mim, assim, um pai acadêmico, né? Uma pessoa incrível. E ele diz o seguinte, que a gente tem que levar sempre uma mensagem de esperança para as pessoas, sempre, sempre, sempre. Né? A gente não pode trazer só problema, dificuldade, a gente tem que arrumar uma saída, sempre, sempre existe uma saída. E ele trabalha a questão ambiental, né, que é uma questão tão difícil, com tantos retrocessos ao longo dos últimos 15 anos, e ele fala, não, Georgia, sempre tem que trazer uma mensagem de esperança. E a mensagem que eu vou trazer hoje aqui é realmente uma mensagem de esperança. Eu vejo que todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos enfrentando momentos difíceis, né? Cada um na sua medida, e eu acho que é preciso a gente alimentar essa esperança. Então, a minha fala hoje vai ter tudo a ver com reflexão e esperança. Né? O começo da fala a gente começa com o problema para chegar na solução, né? Então, eu peço que vocês me acompanhem esse caminho que a gente vai trilhar junto. Vou compartilhar aqui o meu PowerPoint. Espera aí. Compartilhar tela. E qualquer problema, eu peço para vocês que me avisem. Espera aí. É engraçado, a gente dá tanta palestra, mas sempre dá um nervosinho, né, no começo, quando a gente começa a falar. Eu entendo por que os artistas falam isso, porque até para dar palestra a gente... Vou mostrar, exibir. Gente, o que é isso? Não estou conseguindo nem colocar para exibir o slide. Um minutinho. Está indo. Pronto. A minha fala chama Autoliderança e Pandemia. Vamos lá. Eu vou fazer alguns combinados, eu sempre faço isso no começo das minhas palestras, sejam elas de direito ambiental, sejam de desenvolvimento pessoal. Eu ouvi isso uma vez e acho muito importante. Esses combinados. Por quê? Às vezes a gente está ouvindo uma palestra, um curso, e a gente pensa assim, isso eu já ouvi, e a gente se fecha, né? Eu já ouvi, eu já sei. E quando eu já sei, eu me fecho para aprender coisas novas. Então, eu digo sempre, abra-se, permita-se. No Zen, existe um clássico do Zen que chama Mente de Principiante, do Shunryu Suzuki. E ele diz isso, assim, a gente tem que alimentar essa mente de principiante, que é como a mente das crianças, né? Aberta. Quando a gente viaja, a gente é tão feliz porque a gente tem a mente de principiante, que é uma mente que vê tudo com olhos do novo, né? Nossa, uau! A gente passa numa ruela, tudo é novo. Então, assim, eu sempre falo isso, alimenta na tua vida essa mente de principiante, porque às vezes um detalhe, às vezes a gente já ouviu aquilo muitas vezes,
E, às vezes, a forma de falar vai mudar a tua percepção. Às vezes, uma ideia pode mudar tudo na tua percepção. Pode juntar uma peça que falta, enfim. Então, eu digo sempre isso, evita distrações e procura aproveitar teu tempo, porque tempo é vida, né? E, às vezes, a gente está naquele mundo da distração e a gente não faz nenhuma coisa, nem outra bem. Então, evita distrações, foca, que eu acho que a gente tem aqui um caminho juntos, que vai ser bom. Vamos lá, próximo. E outra coisa, às vezes também a gente ouve alguma coisa que não faz sentido, que a gente não gosta, que a gente não concorda, né? E também a gente se fecha. É uma coisa automática na mente. Vocês podem lembrar de alguma palestra, alguma situação. Nossa, não concordo com isso. Pum, logo me fecho. Então, se não fizer sentido agora, guarda essa pecinha. Por quê? Porque lá para frente essa pecinha pode fazer sentido e ela pode se encaixar no teu quebra-cabeça. Então, guarda a pecinha. Mesmo que tu pense, nossa, que como dizem os espanhóis, que tonteria, né? Mas guarda a pecinha. Pode ser que daqui a pouco ela faça sentido. E outra coisa, essa introdução, eu peço desculpas para quem já viu esses 3, 4 minutinhos, porque eu acho importante falar para quem nunca ouviu. As pessoas, às vezes, tomam 3 atitudes preferenciais na vida, né? Inspirar, ser inspirado ou criticar. E aí, reflete, onde é que tu está te colocando? Tu está te colocando mais na posição que inspira, que é inspirada, ou que critica? Né? Óbvio que a gente não vai conseguir sempre ser uma pessoa inspiradora ou sempre conseguir se inspirar, né? Mas a gente pode tentar e a gente pode evitar essa postura crítica que muitas vezes é destrutiva e nos impede de crescer, né? Uma postura às vezes que não é aberta. Bom, e aí sempre também falo, gente, pega caneta e papel, porque é bom, como os escritores fazem, sempre andam com um bloquinho. Às vezes a gente tem uma ideia e deixou passar, a ideia acabou, né? Então eu digo, assiste live, palestra com um papelzinho, que tu anota insight, dica útil, ideia, percepção. Às vezes tu te dá conta, nossa, eu posso fazer isso na minha vida. Pum, anota, né? Eu desde muitos anos, há mais de 20 anos, eu estudo com mapas mentais. Até para planejar minhas férias, eu uso mapas mentais, adoro mapa mental. Então, assim, pode fazer um mapa mental das palestras, usa papel, caneta colorida, porque isso ajuda muito a concentrar a tua atenção. Faço muito isso e, gente, funciona. Então, tá, vou me apresentar, e vou me apresentar não para me exibir um pouco, dizer, quais são as minhas credenciais, porque isso tem um sentido no que eu vou falar daqui a pouco. Eu sou procuradora federal, fiz direito na UFSC, aí fiz direito, depois casei, passei no concurso, casei. Eu pensei, o que eu vou fazer da vida, né? Agora que eu passei no concurso, eu sempre fui muito estudiosa. Aí passei no concurso bem novinha, tinha 23 anos, e pensei, então agora eu vou aproveitar a vida. O que eu gosto de fazer da vida? O que me faz feliz? Eu pensei, né? O que me faz feliz? O que me faz feliz é viajar e meditar, rezar, peregrinar. E dediquei muitos anos na minha vida a isso, a meditação, no mosteiro, né? Segui um mestre zen. Então, assim, fiquei longos anos nessa vida como procuradora e cuidando da minha vida espiritual, né? Do meu aprimoramento pessoal. Porque, na verdade, assim, quando a gente busca aprimoramento pessoal, sempre é para aplacar o sofrimento, sempre é uma inquietação existencial que está dentro de ti. Por isso que tu busca. Quanto mais tu sofre, mais tu busca, né? E, assim, sempre busquei muito. E aí mantive a minha carreira ali, mais ou menos estagnada durante um bom tempo. Depois que eu separei, que eu fui fazer mestrado, doutorado, enfim, né? Então, comecei na vida acadêmica já depois de velha. Mas sempre me interessei muito. Quando eu estava na UFSC, eu era do PET, sempre me interessei pela vida acadêmica. Mas fui entrar formalmente na academia depois de velha. E lá com uns 30 e muitos anos, né? 30 e poucos. Bom, aí agora eu estou terminando 2 doutorados, um doutorado em Direito Público na Universidade de Coimbra e outro doutorado em Ciências da Terra na Unicamp, já em fase final, com a corda no pescoço. Fiz a maior façanha da minha vida profissional foi escrever um livro chamado Elementos da Teoria Estruturante do Direito Ambiental, que foi prefaciado pelo Friedrich Miller, que é catedrático da Universidade de Heidelberg. E para mim foi o maior reconhecimento que eu já tive, porque ele falou do rigor científico e do comprometimento humano da obra. É justamente o que eu busquei, né, na minha vida, foi fazer as coisas com rigor e com comprometimento humano, porque eu acho que nada adianta se a gente não se comprometer no coração, né? Então, essa é a minha vida no direito. E a minha vida no aprimoramento pessoal, eu sou Master Coach Integral Sistema, fiz uma formação grande aí de 800 horas, sou monja zen budista porque fui ordenada, fiquei fazendo meditação, viajando pelo mundo, treinando, muito retiro, muito mosteiro, fui ordenada pelo meu mestre.
né? Pratiquei que uma vez eu estava na Universidade de Coimbra e eu tinha que dar uma palestra rápida, de 1 minuto, de 3 minutos, sei lá, um curso que eu estava fazendo, e eu perguntei para minha mãe, o que tu achas que é o que eu mais sei na vida? Ela falou, minha filha, acho que tu sabe mais de meditação. Então, assim, pratiquei essa parte da meditação durante a vida. Sou mestre Reiki, terapeuta floral, estudei bastante comunicação não violenta, método GTD, que é Getting Things Done, que é um método de produtividade, treinamento biográfico, fiz yoga desde os 18 anos, treinei inclusive com o professor Hermógenes, né, que é uma pessoa muito iluminada, incrível. Fui aprender o Ponopono com a Mabel Katz, que eu entendo assim, que é a maior autoridade mundial no assunto. Estou contando tudo isso, tem um sentido. Já vou amarrar, né? Estou um pouquinho nervosa até. Estudei Mindfulness, Business Coaching, formação de oradores, coaching executivo, coaching financeiro, coaching para metas. Sou ministrante oficial de alguns livros, alguns treinamentos, como Poder da Ação, Poder e Alta Performance, Poder da Autorresponsabilidade, enfim. Esses são meus contatos aqui para quem quiser fotografar a tela ou printar. Então, eu fiz muitos e muitos e muitos treinamentos durante a vida. Minha mãe é psicóloga e desde os 15 anos, antes até, sempre fui a esses cursos com ela, sempre estudei muito esses assuntos, participei de muitas vivências. E o que eu vou compartilhar para vocês, depois de tudo isso, por que eu falei dessa trajetória toda? Porque é importante. Depois de tudo isso, o que eu vou falar para vocês é o que eu acho que é mais importante para mudar a nossa vida, assim, mais fundamental de tudo isso. Que não adianta tu, sabe, treinar, aprender, se tu não tiver esse conceito que eu vou trazer hoje aqui realmente internalizado, sabe? E é uma trajetória, né? Todo dia tu vai avançando um pouquinho. Não é que eu vou dizer, olha, gente, eu tô aqui, realmente me iluminei, atingi esse ponto, consegui realmente entender. Não, é um processo gradativo e contínuo. Mas esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, realmente, assim, é o conteúdo que, vira a chave, assim, eu acho que é o marco zero. Por isso, eu tinha muitas e muitas palestras, a Vânia sabe, porque a gente já fez milhares de coisas juntas, eventos. Tinha muitos e muitas palestras e conteúdos de produtividade que as pessoas adoram, né? Para trazer aqui. Mas eu resolvi trazer esse porque eu acho que é o ponto zero de tudo, assim, sabe? E também outra pegada minha é falar as coisas de um jeito muito simples. Eu acho assim que a gente tem que falar as coisas de uma forma que qualquer pessoa entenda, sabe? Tem que ser uma linguagem clara. Hoje em dia tem um movimento da plain language, né, que é a linguagem simples, mas eu já faço isso há muito tempo, escrevi sobre isso em 2013, né, na minha dissertação de mestrado. Eu acho que a gente tem que ter uma linguagem muito simples, sem jargão, uma linguagem que todo mundo entenda, sabe? O Schopenhauer tem um livro que chama Arte de Escrever, que ele fala dos filósofos alemães, ele diz assim, ó, o problema é que eles falam coisas ordinárias de uma maneira extraordinária, e tem que ser o contrário. A gente tem que falar coisas extraordinárias de uma forma muito simples. Né? A gente tem que simplificar ao máximo o nosso discurso, não tem que ser hermético para impressionar, né? Rebuscado, sabe? Para parecer erudito. Não quero que ninguém aqui pense que eu sou erudita. Eu quero que a minha mensagem toque o coração de alguém e que permita que a pessoa mude um pouquinho a sua vida por conta dessa nossa conversa, sabe? Isso é que é o mais importante. O sentido da vida, para mim, é tocar o coração das pessoas. Se a gente não fizer isso, não valeu a pena ter passado por esse mundo. Então, aí, aqui que a Vânia me disse para falar, porque eu nunca falo, eu não gosto muito de fazer autopropaganda, mas eu tenho um podcast que já tem nada profissional, mas já tem mais de 300 edições, eu dei uma parada agora na fase final da tese, mas tem mais de 300 edições que eu mandava para os meus amigos, assim, no WhatsApp, e foi crescendo, está no Spotify, está no SoundCloud. Não olhem muito a qualidade do som, a qualidade da produção, porque a produção é zero, mas tem um conteúdo que pode ser útil. Muita gente gostava. Agora preciso retomar, né? Mas tem que terminar esse doutorado de uma vez. Bom, então vou começar agora, depois de toda essa introdução. Essa introdução tem um pouco a ver com storytelling, porque para a gente conectar com as pessoas, a gente fala de ser humano para ser humano, né? Então, a pessoa tem que sentir que tem um outro ser humano do outro lado da tela. Por isso que é importante o storytelling, é importante contar história, é importante conectar com o outro. Então, essa é uma dica que eu já deixo, acho fundamental. Eu fiz um tempo atrás, fui fazer uma palestra sobre autoliderança, e eu comecei a fazer uma enquete com os meus colegas, procuradores, com amigos de outros poderes, de outras áreas,
todos os servidores públicos, eu perguntei, gente, qual é o maior problema do serviço público? Né? Não foi uma pesquisa acadêmica, foi uma pesquisa informal para mim, para uma palestra. E aí o pessoal começou a falar, eu cataloguei. Falta de estrutura, falta de orçamento, falta de líderes e gestores, né, competentes nas chefias, falta de formação acadêmica, falta de metas e objetivos, tá certo? O que o pessoal ia falando, vai. Falta de cobrança e fiscalização, falta de prazos, falta de objetividade, falta de consciência dos objetivos da instituição e de fazer com que esses objetivos sejam cumpridos, falta de compreensão do seu lugar na engrenagem, falta de comprometimento do servidor, falta de reconhecimento, falta de valorização, sobretudo financeira, estagnação, servidores acomodados, falta de perfil adequado ao cargo e à função, estrutura burocrática engessada, falta de propósito. Aí, algumas pessoas aqui, anotei que algumas pessoas falaram. Só um pouquinho. As pessoas não gostam do que fazem e trabalham apenas por dinheiro. Gestores não correm atrás da solução. Pessoas, essa foi uma servidora da Justiça Federal. Pessoas que não estão envolvidas com o trabalho. Aí a gente se vê trabalhando para o outro descansar, por culpa do gestor, que não toma providências. Certo? E o que a gente vê? Que a culpa é sempre do outro, né? A culpa é sempre do outro. Ninguém ali falou ninguém questionou a sua própria conduta. Sempre a resposta e a solução está no outro, né? Sempre a solução está no outro, a resposta está no outro, a culpa é do outro, o outro precisa fazer alguma coisa, precisa vir algo de fora para resolver a situação, né? Precisa vir algo de fora, vai vir alguma coisa mágica de fora que vai resolver os meus problemas, né? Se eu tiver reconhecimento, se aumentar meu salário, sempre é um se que não depende de mim. E tem um texto bem bonzinho que fala sobre isso, né? Um texto irônico que diz assim, ó, quem é que não sabe votar? Quem é que fura as filas? Quem é que fura as filas? Quem são... Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Quem é que não sabe votar? Quem é que fura as filas? Quem dirige sem cuidado? Achando-se o dono das ruas só porque tem carro? Quem é que entra na contramão? Quem buzina quando abre o sinal verde? Os outros, ninguém mais. Alguém já viu ou teve notícias de acidentes que não sejam provocados pelos outros? Nunca. Eu, quando viajo, nem me preocupo comigo, mas com os outros, que são irresponsáveis, que ultrapassam nas curvas, que guiam com excesso de velocidade, etc. Sempre são os outros. Os outros são a nossa desgraça. Mas quem, afinal, são os outros? Devem ser entes sobrenaturais, pois nunca os identificamos. Todos criticamos ou nos escondemos por trás dos outros. Todos projetam nos outros traços ruins de personalidade. Todos esperamos que os outros cumpram o seu dever, mas ninguém diz quem são os outros. Os próprios outros não se reconhecem. Com certeza, lendo essa crônica, vão achar que os outros a quem me refiro são os outros. É uma falta total de autocrítica. Ninguém disse, ninguém na minha enquete... Eu pesquisei com gente top performer, gente muito boa, sabe? Gente que atua bem. Mas ninguém fez uma autocrítica e disse assim, ó, eu preciso melhorar, eu posso melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso ser diferente? Não, o problema sempre está no outro, né? O problema sempre está no outro. Então, aí, né, quando eu faço um workshop, uma oficina sobre isso, eu faço uma autoavaliação de desempenho. Se eu puder, eu mando para vocês a ferramenta, uma autoavaliação de desempenho que faz com que a gente veja realmente no que a gente pode melhorar, né? Porque todos nós podemos e devemos, foi o que o professor Sandro falou, nos aprimorar continuamente. Será que a gente está dando? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou dando o meu melhor? Isso é uma coisa que eu preciso pensar, né? O que eu fiz que não deu certo? O que eu poderia ter feito e não fiz? Né? Que habilidades eu preciso adquirir que eu não possuo? O que eu preciso mudar na minha comunicação para que ela seja mais eficaz? Eu estou realmente cumprindo o meu papel? Qual é a qualidade do meu trabalho? E agora a pergunta que eu acho fundamental, assim, se eu tivesse uma empresa, será que eu me contrataria pagando o que eu recebo? Se eu tivesse uma empresa, eu me contrataria? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Será que eu queria ter uma empresa com servidores como eu?
Então, a maioria das pessoas foi condicionada a responsabilizar algum fator externo por tudo de ruim que nos acontece. Tem um livro que eu li recentemente, até recomendo para vocês, muito interessante, chamado A Revolução do Pensamento, Michael Neill. Li essa semana. E fala isso, né? Na base, assim, do autodesenvolvimento, a gente está nessa ideia de responsabilizar o outro, de esperar que as coisas venham de fora, que os fatores externos mudem a nossa vida. Né? Essa seria a primeira etapa, né? Que os fatores externos, ele chega num ponto, num cume que ele vai chegar na meditação. Mas aqui a gente está nessa base, né, da pirâmide, na ideia de que tudo de ruim que é devido a algum fator externo, né? Culpa o pai, culpa o chefe, culpa o amigo, colega de trabalho, economia, a falta de dinheiro. E tudo isso faz com que a gente se exima de procurar o verdadeiro problema. Né? Quando eu culpo o outro, eu não preciso investigar dentro de mim mesma qual é o problema. Né? E eu permaneço na minha zona de conforto, porque eu estou culpando o outro. E se eu culpo o outro, eu não preciso fazer nada, porque a culpa é do outro. Eu posso esperar que o outro mude. Né? É uma justificativa para que a minha vida não mude. Né? Sempre é do outro. Eu sou uma vítima em defesa das circunstâncias, porque o outro precisa fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Vamos lá, essa postura, como eu disse, não funciona. Não funciona no serviço público e não funciona na vida, não funciona em nada. Onde a gente arruma desculpa, onde a gente arruma justificativa, a gente fica estagnado. Né? Então, para conseguir as coisas que são importantes para você, é preciso que você pare de procurar justificativa por não ter conseguido os resultados. Aqui tem um erro nesse PowerPoint. Por não ter conseguido os resultados que você sempre sonhou. A responsabilidade é sua e de mais ninguém. Então, assim, esse é o ponto-chave dessa apresentação, e eu vou fazer várias digressões a respeito, mas o ponto-chave é esse. A responsabilidade é toda minha. Né? As pessoas culpam, por exemplo, culpam os filhos. Quem que educou esses filhos? Foi tu que educou os teus filhos. Né? Culpam o marido. Quem que escolheu esse marido? Né? Culpam o serviço público. Quem que optou para ir para o serviço público, né? Tu está sendo coagido a ficar naquilo, né? Tem uma arma na tua cabeça. Não, tu és completamente livre para mudar tuas circunstâncias, né? Então, assim, a gente culpa coisas que a gente escolheu, que a gente construiu, que a gente produziu, né? Que a gente causou, em última análise. Então, vamos lá. Se a gente quer realmente ser bem-sucedido em qualquer área da vida, e no trabalho, obviamente, tem que parar de culpar e reclamar os outros e assumir a responsabilidade. Eu estou fazendo várias citações, eu citei o Jack Canfield, que é um autor que eu gosto muito, mas estou citando vários outros, né, ilustres, que dizem a mesma coisa, né? Se você quer ser bem-sucedido, tem que parar de culpar e reclamar os outros, e reclamar dos outros, e assumir a responsabilidade pelos seus resultados, pelos seus sucessos e pelos seus fracassos. Esse é o pré-requisito. Esse é o pré-requisito, marco zero para uma linha de sucesso. Para imediatamente de reclamar. Eu vejo, por exemplo, a AGU. A AGU tem uma cultura da reclamação, uma cultura autofágica. Nós temos quadros excelentes, excelentes. Nós temos pesquisadores super reconhecidos, sabe? Nas áreas que a gente atua, a gente tem uma grande expertise, porque a gente tem que aprofundar muito. Por exemplo, quem estuda ambiental na AGU tem que aprofundar muito aquelas questões. Um advogado na iniciativa privada não tem nem a oportunidade de aprofundar tanto quanto a gente aprofunda nas nossas áreas na nossa expertise, né? E a gente defende aí 180 e tantas autarquias, a gente tem que realmente ter uma especialização. Só que qual que é a cultura da nossa instituição? É uma cultura de reclamação, né? Eu vejo que quando a AGU mudar essa cultura de reclamação para uma cultura que reforce a autoestima, a nossa instituição vai ter um salto quântico, né? A gente já tem ótimos resultados, a gente salva bilhões para os cofres da AGU, para os cofres da União, né? Todo ano a gente tem dados e mais dados do tanto de dinheiro que a gente cobra, tanto de dinheiro que a gente evita, tanto de prejuízo que a gente evita, né, para os cofres públicos, enfim. O nosso trabalho é bom e a gente se autossabota com essa cultura da reclamação. Bom, aí eu venho para esse conceito de autoliderança, né? Que é retomar. Autoliderança, o que eu vou falar hoje sobre autoliderança é um estado de completo empoderamento e força, que acontece quando a gente para totalmente de culpar os outros e assume o controle da própria vida. Certo? Onde é que eu vou atuar? Eu vou atuar naquilo que eu posso mudar, né? A oração da serenidade, né? Deus,
Conceda-me a, como é que é? Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, a coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para distinguir umas das outras. Então, coragem para modificar aquilo que eu posso modificar. Isso é autoliderança. Coragem para modificar o que eu posso. E o que eu não posso mudar, reclamar, tem um provérbio que diz, reclamar não te trará camelos de recompensa. Né? Então, existe uma única pessoa responsável pela tua qualidade de vida, que és tu mesmo, a única pessoa. Não vai vir ninguém de fora para resolver tua vida. Então, assim, se quiser ser feliz e bem-sucedido, terá que assumir 100% da responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida. Isso eu já falei, eu acho no slide anterior. Ho'oponopono, por exemplo, tem a mesma pegada. Tu és 100% responsável pelos teus resultados. Né? Se tu fores pensar no budismo, lei de causa e efeito, tu também é responsável. Tu que geras o teu karma. Tu és responsável pela tua vida. E assim, a gente consegue buscar esse conceito lá na sabedoria ancestral milenar e nos autores mais atuais, sabe? Em várias correntes tu consegue te dar conta, mesmo se tu for fazer psicoterapia, tu vai te dar conta que tu vais conseguir tomar pé da situação quando tu assumir as rédeas da tua vida, quando tu parar de te queixar. Então, autoliderança, eu no comando da minha vida, e só isso, né? Você precisa ter essa responsabilidade, do John Rohn, que escreveu várias obras também muito interessantes. Você não pode mudar as circunstâncias, as estações ou os ventos, mas pode mudar a si mesmo. E isso aqui é muito bom para a pandemia, né? A gente não pode mudar a pandemia. Né? Essa situação está aí, é uma situação difícil para todo mundo, uma tempestade, mas a gente pode ajustar as velas, a gente pode navegar no rumo certo. A gente não precisa piorar a situação, certo? A gente vai focar nos pontos que a gente pode efetivamente agir e melhorar. E o que não pode, a gente tem que ter serenidade para aceitar. Aceitação também é uma perspectiva espiritual muito profunda, né? Os santos, que são pessoas que se dedicaram realmente a esse processo de autoconhecimento, eles tinham muito essa pegada, essa perspectiva da aceitação. Na Bíblia está, né, de tudo, Paulo que falou isso, de tudo dai graça. Né, algo assim, eu não sei exatamente como que é a tradução, mas dar graças quer dizer aceitar. Aceitação é um passo muito importante para essa autoliderança. Então, a autoliderança é essa certeza que a gente não vai mudar sem que a gente mude a si mesmo. Então, capacidade de me responsabilizar, estou me repetindo aqui, mas às vezes a repetição é uma boa estratégia. Então, de me responsabilizar completamente pelos meus resultados. A autoliderança é a certeza que eu sou a única pessoa responsável pela minha vida, e por isso, olha só como isso é legal. Estou me repetindo, mas se eu não sou responsável pela minha vida, eu não posso mudar, né? Eu sou refém. E se eu sou responsável pela minha vida, eu posso mudar. É uma postura que a gente muda o polo, né? Muda a visão, muda a perspectiva. Isso vale, se tu fores pensar assim, ó, nos aspectos da tua vida, os aspectos bem-sucedidos da tua vida, tu tens autoliderança. Vamos supor que a tua família é uma família funcional, equilibrada. No aspecto que a tua vida é funcional, tu tem autoliderança. Agora, no aspecto que está deficiente, tu não tem autoliderança. Tu está contando historinha. Todo mundo tem, né? Aspectos que tá super bem e aspectos que não tá tão bem. Nos aspectos da tua vida que tu não estás tão bem, pode ali investigar que tu está contando historinha. Tu tá contando historinha. E historinha pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser brincadeira. Mas historinha é aquilo que te impede de avançar, né? Então, tu tá contando historinha. E aí, o importante é o seguinte, é identificar essas historinhas. Identificar essas historinhas e reescrever as historinhas. Que historinhas eu tô contando para não dar o meu melhor no trabalho? Que historinha eu tô contando, né? Então, assim, se questionar, olha quais são essas historinhas. Ah, é o meu chefe. Mas será que tem alguém que está performando bem no trabalho, apesar do chefe? Tem alguém performando? Então, dá para performar bem com um chefe ruim, certo? Então, assim, começa a te analisar começa a analisar exatamente no trabalho e em todos os setores, quais as historinhas que tu estás contando para ti mesmo. Então, a gente vai viver uma profunda mudança em direção à realização pessoal e profissional quando a gente perceber isso que eu falei até agora, que não vai vir ninguém de fora, né? Eu adoro essa imagem, adoro, né? É uma imagem para mim que sempre disse muito, é uma imagem de ressignificar a vida. Eu posso olhar para um lado feio da estrada
e eu posso olhar para a paisagem bonita, né? Isso é uma postura de autoliderança, uma postura autorresponsável, uma postura não autorresponsável. E aí, assim, ó, se eu estou olhando para o lado triste da história, como que vai ser minha postura? Estou olhando para esse paredão de pedras. Eu culpo os outros, eu foco nos problemas, eu permaneço na minha zona de preocupação, reclamo muito, sou resistente à mudança, enfatizo os pontos fracos, sou vítima, uso palavras destrutivas, sou uma pessoa reativa, pessimista. Quem nunca, gente? Quem nunca, né? Teve desse lado do ônibus. Quem nunca? Então, e ao contrário, se tu está do outro lado, né, do lado que olha a paisagem, exatamente o oposto, eu assumo o controle da situação, eu foco na solução, foco na minha zona de influência, não perco meu tempo reclamando. Nossa, isso para mim foi um aprendizado assim que mudou minha vida totalmente, mudou meus resultados, mudou tudo, sabe? Não perde tempo reclamando, não vai ajudar, não perde um segundo da tua vida reclamando, sabe? Procura solução, sugere, né? Busca quem está no lado da autoliderança, busca mudanças para melhor, valoriza os pontos fortes, é uma postura vitoriosa, com palavras de incentivo, palavras de apoio. Eu sou uma pessoa proativa, otimista, eu posso escolher olhar para o lado bonito da paisagem, né? Então, eu juntei aqui 13 princípios da autoliderança. Busquei em vários autores, né, e sintetizei 13 princípios da autoliderança. Primeiro é o princípio do não julgamento, né? O não julgamento é uma premissa budista. Em vez de julgar as pessoas, procure compreendê-las. E eu vou passar aqui, se me permitem, porque algumas pessoas não conhecem, é um videozinho pequeno de 4 minutos. Me digam se está funcionando, se vocês estão vendo. 4 minutinhos e eu acho muito bom esse vídeo.
Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim? Ah, tá ótimo. Então, para quem eu vi que alguém pediu esse vídeo no YouTube, não deu tempo de eu mandar agora, mas se colocar no YouTube Cleveland Hospital, a gente encontra esse vídeo bem fácil, tá? E se não conseguir, eu mando depois. Só deixa um e-mail aí que a gente providencia. Então, o budismo fala exatamente nisso, no não julgamento. Jesus Cristo também disse: aquele que não pecou, que atire a primeira pedra, enfim. A gente não sabe o que está se passando dentro do outro, né? E esse julgamento decorre justamente disso, do fato de que a gente não sabe o que está acontecendo na vida do outro. Né? Às vezes alguém te responde mal, atravessado. Tu não, esse vídeo é muito bom, esse vídeo do Cleveland Hospital para Cleveland Clinic, eu acho, para demonstrar essa necessidade de empatia, né? Do desconhecimento real das batalhas que outra pessoa está travando. E isso nos conduz a uma postura realmente de não julgamento, a uma postura mais empática. Princípio 2, em vez de criticar, cale-se e reflita. Olhe para dentro de si, coloque-se no lugar do outro. Ofereça uma ajuda sincera. Né? Ofereça uma ajuda sincera. Então, como você se sente quando alguém te diz, eu vou te fazer uma crítica construtiva para o teu bem? Será que tu gostas? Será que a gente gosta realmente de ser criticado? Então, é melhor calar a crítica e dar uma ideia, uma sugestão, ou fazer uma pergunta, né? Em vez de tirar conclusões, em vez de concluir e julgar, pergunta, né? Em vez de fazer suposições, pergunta. Quando nós paramos de criticar, o nosso foco passa a ser a solução dos problemas. Então, calar essa crítica e focar na solução é uma postura que ajuda muito, principalmente nesses tempos tão duros de pandemia. Né? Se você fosse comer, eu adoro essa questão. Se você fosse comer as suas próprias palavras, você seria nutrido ou você seria envenenado? Né? Você seria nutrido ou você seria envenenado? Bom, vida e morte, né? Nas palavras, bênção ou maldição, nutriente ou veneno, construção ou desconstrução, em cada palavra que eu profiro tem isso, vida e morte, bênção ou maldição, nutriente ou veneno, construção ou destruição. Eu posso falar algo para alguém que vai destruir as esperanças daquela pessoa, que vai destruir os sonhos daquela pessoa, às vezes uma frase, né? No livro Os Quatro Compromissos da Sabedoria Tolteca, o Miguel Ruiz fala o seguinte, que tinha uma menina que gostava muito de cantar. Aí um dia a mãe chegou em casa muito cansada e falou assim, essa tua voz é horrível, é horrível. E a menina nunca mais cantou. Né? Então, assim, às vezes uma palavra pode abençoar a vida de alguém, pode tornar o dia daquela pessoa incrível, né? Pode mudar a vida dela, pode impedir que uma pessoa tire a própria vida. Às vezes uma palavra pode impedir que alguém tire a própria vida. E às vezes uma palavra pode levar a pessoa para o fundo do poço. Né? Então, a gente tem que cuidar muito das palavras. Nesse livro, Os Quatro Compromissos, que para quem não conhece, eu recomendo, é um livro bem pequenininho e bem bom. O primeiro dos quatro compromissos é esse, seja impecável com a sua palavra. Né? O budismo fala em fala correta, né? O budismo fala em fala correta, a sabedoria tolteca fala isso, ser impecável com as palavras. Existem alguns, para quem é evangélico, existem uns livros evangélicos muito bons, tem um que chama O Poder da Língua, né? Que fala sobre o poder da língua na Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre o poder da língua? Tem um outro de uma pastora chamada Joyce Meyer, que diz o seguinte, o título do livro é engraçado, é Eu e Minha Boca Grande. Ela também fala sobre o poder da língua na perspectiva bíblica. Então, a gente consegue falar sobre esse poder da fala correta nas mais variadas vertentes. Princípio 3. Em vez de buscar culpados, busque soluções. Busque resolver os problemas, em vez de piorar o ambiente. Né? Esse foco na solução também é algo incrível e muda realmente o ambiente, muda a pessoa, muda a tua perspectiva de vida. Não busca culpados, sabe? Busca resolver o problema. Obviamente que a gente, se precisar responsabilizar, vai ser responsabilizado, né? Aquele que deu causa ao problema, mas busca a solução, busca resolver esse problema. A busca por culpados, novamente, isso eu falei no comecinho, a busca por culpados é uma forma de desresponsabilização no trabalho e na vida. E a nível neural é interessante como isso funciona dentro da cabeça da gente. Quando a gente culpa os outros,
a gente manda para o cérebro a mensagem assim, ó, o resultado ruim não foi minha culpa, foi culpa dos outros. Então, por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer diferente? Se os resultados ruins são culpa dos outros, não são responsabilidade minha. Aí eu nunca mudo, né? Eu paraliso, eu me auto-saboto, porque eu acredito que é tudo culpa dos outros. Então, não preciso mudar nada. Bom, princípio 4, em vez de condenar alguém, avalie a sua atitude, sabe? Foca nos fatos, não usa o verbo ser. Isso está muito na comunicação não violenta também, algo que eu recomendo com todas as forças, né? Quem não conhece, procura no YouTube vídeos, o livro do Marshall Rosenberg, o primeiro livro, né? Comunicação não violenta, tem inclusive do próprio Marshall Rosenberg falando nisso. A comunicação não violenta é muito interessante, que é a forma como tu vai abordar. Tu não vai dizer para o teu filho assim, fulano, tu és um desorganizado, sabe? Tu nunca fazes nada certo. Não, tu vai focar num fato, né? Quando tu deixaste a cama desarrumada, eu fiquei chateada, porque eu gosto de ter a minha casa arrumada. Quer dizer, fica muito mais leve. Então, foca nos fatos. O princípio 4 é foca nos fatos, em vez de condenar a pessoa, em vez de tu julgar o caráter da pessoa, foca naquele fato específico. É muito mais leve, muito mais fácil, né, de resolver. Esses livros que eu estou citando, tanto o livro do Marshall Rosenberg, agradeço a Susana Reiter, que colocou o livro no YouTube. O do Marshall Rosenberg também, Susana, se puder colocar. Todos esses livros, se a gente colocar no Google PDF, a gente encontra esses PDFs, porque tem várias iniciativas, como a Ler Livros. Eu sempre recomendo, compra o livro de papel, é tão gostoso ler na rede, ler no sofá, né? Enfim, mas para quem tiver curiosidade sobre esses livros, eles são facilmente encontrados na internet. Sem que isso... É a ideia da cultura livre, né? Do Lawrence Lessig. Sem que isso fira direitos autorais. Bom, você não precisa se calar diante de um erro ou de um mau desempenho, mas você deverá falar dos fatos, buscando uma solução, e não de sentimentos, críticas e acusações, certo? A gente carrega nas tintas, né? E quando a gente carrega nas tintas, a gente acaba não conseguindo solucionar o problema. Bom, em vez de fazer reclamações, faça pedidos, sugestões. Isso também muda completamente a abordagem, sabe? Em vez de fazer reclamações, faça pedidos ou sugestões. Pensa, isso vale no teu trabalho, isso vale na tua família, isso vale nos teus amigos, vale numa relação de consumo. Eu me lembro que eu sempre brigava muito nas relações de consumo, assim, uma coisa que me incomoda, quando eu sinto que estou sendo lesada em algum contrato de consumo, mas é isso, em vez de fazer reclamação, tu liga lá para o call center e faz um pedido, uma sugestão, é muito mais fácil de tu ser ouvido quando tu fazes um pedido ou uma sugestão, e não uma reclamação. Bom, é tudo um modo, né, como a gente muda a abordagem, é muito simples. Bom, a reclamação é uma fuga da autoliderança. Quando nós reclamamos, nós colocamos a nossa força, a nossa energia, a nossa vida no poder dos problemas, né? Nós empoderamos o problema vai crescendo. Um probleminha que pode ser assim, a gente reclama, a gente vai inflando os nossos problemas com a força da reclamação. A gente vai dando, quase assim, teoria dos vasos comunicantes, sabe? A energia vai saindo de ti e vai enchendo a energia dos problemas. Certo? Então, tu não precisa dar força, não precisa dar energia para os problemas. Pensa agora a pandemia, já é uma época tão difícil, para que tu vai dar mais poder para a pandemia do que ela já tem, né? Para quê? Então, assim, os vitoriosos, as pessoas realmente vitoriosas, e aí a gente considera isso no sentido mais amplo possível da palavra sucesso. As pessoas que têm uma vida plena, uma vida de sucesso, elas não perdem tempo reclamando. Elas não perdem tempo focando nos problemas. Pega as pessoas mais admiráveis do mundo, sabe? Pode ser na vida espiritual, pode ser dinheiro, pode ser, enfim, qualquer pessoa que tenha sucesso em qualquer área que tu reputes importante, que tu admires. Essa pessoa não passa a vida reclamando. Nunca. Ela não passa a vida focando nos problemas, ela foca sempre na solução e na possibilidade. Então, assim, começa a observar, sabe? Começa a observar as pessoas que tu admiras. Começa a observar as pessoas de sucesso. Começa a observar a ti mesmo nas áreas que tu performas bem. Tu não reclamas. Nas áreas que a gente performa bem, a gente sempre foca na solução. Nas áreas que a gente performa mal, a gente foca na reclamação. Vamos lá. As pessoas realizadas e realizadoras optam por priorizar seus pontos fortes. Elas sabem que as palavras são sementes.
adubadas. E quando nós nos detemos nas soluções e nas possibilidades, são essas que vão florescer. Claro, a gente joga sementes de soluções, perguntas, possibilidades, vai florescer soluções, perguntas, possibilidades. Se a gente lança sementes ruins, as sementes ruins é que vão florescer, né? A gente está sempre semeando. A minha mãe sempre fala isso, né? A semeadura, filha, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ela fala assim num tom ameaçador. Mas é verdade, a semeadura é livre. A gente escolhe o que a gente está semeando, a cada instante a gente está semeando, né? Então, assim, quando as possibilidades florescem, os problemas se tornam irrelevantes, certo? Então, a qualidade das palavras que nós proferimos é uma opção. Nós podemos escolher entre as palavras de críticas, cobranças ou palavras de elogio. Nós vamos viver no ambiente criado por essas palavras, né? E aí eu digo sempre, ambiente doméstico, ambiente profissional, todos os ambientes. O ambiente, tu é tu que crias a energia do teu ambiente, né? E tu crias, sobretudo, com os teus pensamentos e palavras. Pois bem, princípio 6. Em vez de esperar reconhecimento, elogie. Muita gente fala, o serviço público não tem reconhecimento, né? Então, eu te pergunto, tá, tu te sentes reconhecido no trabalho? A maioria das pessoas que não se sente reconhecida no trabalho também não se sente reconhecida na vida pessoal. Então, pergunta, tu te sentes reconhecido na tua vida pessoal? Não, aí por isso tu também não te sente reconhecido no trabalho. É uma questão de padrão, sabe? Uma questão de padrão de comportamento. Tu não te sente reconhecido em lugar nenhum, né? E como que tu ages? E vamos suportar. Não, eu me sinto reconhecido na minha vida pessoal. Tá, e como que tu ages na tua vida pessoal? Tu ages da mesma forma como tu ages no trabalho? Né? Então, compara as áreas em que tu te sentes reconhecido, daquelas que tu não te sentes reconhecido. Então, outra pergunta mais importante, tu reconheces o trabalho das outras pessoas? Tu dá um elogio sincero? Nossa, às vezes as pessoas nunca ganham um elogio, sabe? Às vezes a pessoa vive uma vida triste, nunca ganha um elogio, se esforça, não ganha um elogio, tu elogias as pessoas. Eu também, eu prefiro pecar pelo excesso, né? Às vezes tinha uma amiga me dizendo, Jorge, tu é muito exagerada. Eu sempre elogiava muito ela. Assim, se tu elogiares sinceramente, claro que não vale a pena ser falso, porque todo mundo percebe, né? Quando o elogio não é sincero. Mas se alguém fez um trabalho bom, um trabalho bonito, um trabalho de qualidade, por que não elogiar, né? Por que as pessoas ficam... Gente, eu não entendo isso. Por que as pessoas ficam economizando elogio, economizando amor, economizando afeto, né? Nossa, tu pode dar isso à vontade, não vai te faltar. Pelo contrário, a tua vida vai ficar muito mais legal se tu elogiares as pessoas. Quantas vezes na última semana tu elogiou alguém no teu trabalho, né? Tu elogiou o teu superior hierárquico, tu elogiou o teu subordinado. Todo mundo quer elogio, gente. A gente está falando de ser humano para ser humano. Todo mundo precisa ser reconhecido, precisa ser validado, precisa ser elogiado, né? Eu faço isso sempre, assim, ó, eu te digo, eu não perco nada com isso. Tem gente que acha que vai estar se inferiorizando se for grato, se reconhecer o trabalho do outro, se elogiar. Não, tu não está te inferiorizando, porque tu só consegue ver no outro o que tem dentro de ti, né? Tu consegue ver um trabalho bom se tu fazes um trabalho bom, né? Então, assim, elogiar o outro não te diminui, te engrandece, em todos os sentidos, espiritual, energética e emocionalmente. Quantas vezes na última semana, então, tu elogiou alguém? Quantas vezes tu elogiou teu filho, teu marido, sabe? Quantas vezes? Então, princípio 7. Não vai demorar muito, gente, já estamos quase. Em vez de remoer o passado, viva o presente e planeje o futuro. Não adianta, não dá para andar para frente olhando no retrovisor, senão tu vai bater o carro, né? A metáfora simplória, mas é isso. Não adianta olhar para o passado. O passado só serve como fonte de aprendizado, mas não para tu ficar remoendo, vivendo no passado, não traz futuro. Larga o passado, deixa essa carga, deixa para trás toda essa carga, né? Tu podes mudar. Uma coisa assim que para mim foi muito legal, um dia eu me dei conta assim que eu gostava muito do ano novo, porque cada vez que acontecia o ano novo, eu podia fazer planos, projetos, né, zerar, como aquele poema do Drummond, que a gente pode zerar o tempo, né, no calendário. Mas aí eu me dei conta assim, ó, a gente pode fazer ano novo todo dia pode ser ano novo. Eu posso decidir que amanhã, 27 de agosto, vai ser o ano novo. E eu posso recomeçar tudo de novo, né? Eu posso fazer um novo começo. Eu posso todo dia fazer um novo começo. Brinco assim, beber, cair, levantar, né? Não deu certo hoje, mas pode dar certo amanhã, sabe? O que tu tá tentando, todas essas tentativas que não deram certo foram tentativas, tu aprendeu como não fazer, né? E agora tu vai aprender
tenta de novo, tente outra vez, né? Não permanece no passado, não permanece nos teus fracassos. Todo mundo fracassou e os maiores vitoriosos fracassaram mais, porque eles tentaram mais. Vamos lá. Estamos cheios de clichê que é verdade, gente, porque as verdades, as coisas mais verdadeiras e profundas, elas são simples. A gente é que não internaliza, não introjeta e não pratica. Princípio 8. Em vez de perguntar por que isso aconteceu, esse conselho eu dei para uma amiga minha e ela disse que fez toda a diferença na vida dela. A gente fica se perguntando por quê, né? Principalmente quem é assim, muito intelectual, por quê que isso aconteceu? Não pergunta por quê. O porquê vai te mandar para o passado. Pergunta como. Como eu posso fazer diferente? Como? Como é uma pergunta que gera ação. O porquê é uma pergunta que gera justificação. Tu vai te justificar. Por quê? Óbvio que é importante. Só que essa mente dos porquês, ela é uma mente bastante paralisante se a gente não usar esse porquê como combustível para ação, né? Tu entendeu o porquê? Entendeu o porquê? Agora ficar remoendo, ficar nesse porquê, nessa atitude mental, sabe? De processar. Quando que tu vai começar a agir? Né? Quando que tu vai começar a agir? Vai ficar perguntando o porquê a vida toda? Né? Não que eu não seja uma pessoa crítica, que analisa, não, eu sou uma pessoa da pesquisa, passei a vida toda indagando os porquês, criticando, pesquisando, mas assim, ó, tem uma hora que tu tem que agir. E quando na tua vida pessoal, no teu trabalho, tu tem que eliminar de vez essa postura excessivamente crítica e ficar racionalizando tudo. Bom, princípio 9. Em vez de assumir o papel de vítima, assuma a postura de vencedora. Né? Assuma uma postura vencedora. Quando tu assumes essa postura de vítima, como é que fica a tua energia? Como é que fica a tua postura? Como é que fica teus ombros? Né? Se tu colocar Amy Cuddy fala nisso, né? No livro O Poder da Presença. Se tu colocar teus ombros para trás, tu vai te sentir um fracassado? Não vai. Sabe? Às vezes é 2 centímetros no teu ombro. Assume uma postura ereta, assume uma postura vencedora, sabe? Assume uma postura mental vencedora. Né? É o que eu digo da nosso pensamento autofágico da GU, né? A gente assume uma postura vencedora, né? Percebe o quanto que a gente faz pelo país, percebe isso, percebe como a gente tem quadros excelentes, como a gente se dedica, como a gente trabalha, como a gente dá nó em pingo d'água, trabalha sábado, domingo, feriado, sem assessor, sem... Nossa, a gente se esforça demais, né, para bem defender o país, e a gente tem que valorizar isso, sabe? A gente tem que valorizar e buscar soluções, obviamente. A gente não vai ser mártir, mas a gente tem que assumir uma postura de vencedor, reconhecer os próprios méritos, reconhecer tudo aquilo que a gente faz de bom, sabe? Assumir essa postura, juntar essas bênçãos, né? Naquele livro, As Cartas do Caminho Sagrado, fala contar os golpes, né? Contar os golpes é isso, junta, te apropria de todas as tuas vitórias, te apropria das tuas qualidades, né? Resgata essa tua autoestima, coloca no papel tudo isso. Bom, princípio 10, em vez de justificar seus erros, pare e reflita e aprenda com eles. Esse aqui está autoexplicativo porque eu já falei no anterior, né? Princípio 11, chegando nos finalmente. Em vez de fazer sempre as mesmas coisas, faça algo diferente para obter resultados diferentes. Aquela frase que se atribui ao Einstein, né? Que insanidade é a gente fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Faz diferente, sabe? Faz de outro jeito, isso é bom até para o cérebro, a neurociência explica, né? Faz diferente. Vamos lá, em vez de cobrar dos outros e do universo, agradeça. Bah, isso aí, então, tem milhares de livros e teorias a respeito, estudos, né? Tem um livro, o mais famoso, chama Agradeça e Seja Feliz. Mas tem muitas obras. Eu me lembro quando eu era criança, eu ia com a minha mãe na Seixonoye, que falava muito de agradecer, né? Foi lá que eu aprendi a ser grata, já na infância. Mas, assim, em vez de cobrar dos outros ou do universo, agradeça. Conta isso. Tudo que tu tens de bom, né? Eu conheci uma pessoa que vivia de renda, uma boa renda, tinha todo o tempo do mundo para fazer o que quisesse e tinha uma postura de constante depressão. Eu falei para ele um dia, olha só, tu tens tudo que todo mundo quer, tempo e dinheiro, né? Como é que tu não reconhece isso? Com certeza tu tens tudo isso por algum mérito, merecimento, eu acredito que tudo na vida é merecimento, mas tu tens tempo e dinheiro, aproveita isso, né? Agradece pelo que tu tem de bom, né? Ele era triste porque não tinha uma relação amorosa. Ele disse, não, foca no que tu tens de bom, que tu vais atrair uma situação
ainda melhor para a tua vida. Bom, princípio 13. Passei adiante. Em vez de escolher o sofrimento, tudo é uma questão de escolha, né? Um outro livro bem legal sobre isso é a Inteligência Positiva, do Shirzad Chamini, que é professor de Stanford. Ele diz, tu tá sempre escolhendo a voz que tu vais ouvir dentro de ti. Em vez de escolher o sofrimento, escolha o contentamento. Sofrer é uma escolha, e ser feliz também é uma escolha, né? Finalmente, aquelas duas posturas, né? Quem que eu quero ser? Eu posso, então, com base nesses 13 princípios, eu posso ser quem julga ou eu posso ser quem compreende? Quem critica ou quem reflete? Quem busca culpados e quem busca solução? Quem condena as pessoas ou quem se concentra nos fatos, nas atitudes? Esse é um resumo, né? Quem quiser printar, é um resumo dos 13 princípios. Quem reclama ou quem faz pedido? Quem espera reconhecimento ou elogia? Olha só, tu te empodera completamente do lado amarelinho da tela, né? Tu pode ser quem remoe o passado ou quem vive no presente e planeja o futuro. Quem pergunta o porquê ou quem pergunta como eu posso fazer melhor, né? Quem justifica os erros ou quem aprende com eles. Quem faz sempre as mesmas coisas ou quem faz diferente. Quem cobra ou quem agradece. Quem escolhe sofrer ou quem escolhe ser feliz, né? Sempre posso escolher. E aí é isso, quem que eu escolho ser? E eu vou terminar, finalmente, que se a gente transformar todos esses princípios em hábitos diários, esses princípios de autoliderança, de autorresponsabilidade, de assumir completamente o controle da vida, isso vai fazer em mim surgir uma nova pessoa. E o que eu sugiro para ti? Assim, eu sugiro sempre nas minhas palestras uma tomada de ação, né? A gente tem que tomar uma ação. Decide agora, assim, que na próxima semana tu não vais reclamar, tu vais procurar, sabe? Colocar em prática isso que eu te falei. Compartilha isso com alguém. A melhor forma que a gente tem de aprender é compartilhando, né? Explicando. Explica para o teu marido, para tua mulher, para o teu filho, para a tua empregada, enfim. Explica isso para alguém, sabe? Quando a gente se dedica a transmitir uma mensagem, agora a Coralina fala isso, né? Feliz aquele que aprende o que ensina e eu esqueço de como é a frase, mas é uma frase linda. E é isso, assim, ó, a melhor forma de tu aprender é ensinando, explicando, tornando as coisas fáceis, vai lá, mastigadinho, ensina isso para alguém, sabe? Se alguma coisa que eu te falei aqui te tocou, ensina para alguém, transmite, faz uma corrente do bem, passa isso adiante. E, sobretudo, não deixa que isso fique só na tua cabeça, sabe? Muda, tira da cabeça e vai para o corpo, vai para o coração, faz, age, muda, né? Se cada um de nós puder mudar um pouquinho, nossa, a vida vai ser outra, né? Muda. A minha chamada sempre é uma chamada para ação. Eu não gosto de ficar só nas ideias, né? A gente tem que fazer com que a ideia mude o mundo. Então, é essa a minha sugestão. E aí, para eu acabar, vou acabar com uma historinha. Eu sempre gosto de contar historinha, porque as historinhas são realmente o que toca o coração das pessoas, que as pessoas lembram. Então, eu vou acabar com essa historinha para a gente abrir para o debate. Bem rapidinho, é uma historinha bonita. Vamos lá. Um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica. Todos os dias ele pegava o ônibus e viajava 50 minutos até o trabalho. À tardinha, fazia a mesma coisa voltando para casa. No ponto seguinte, ao que o homem subia, entrava uma velhinha que procurava sempre sentar à janela. Ela abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. Um dia, um homem reparou na cena, ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. Certa vez, sentou-se ao lado da velhinha e não resistiu. Boa tarde. Desculpe a curiosidade, mas o que a senhora está jogando na janela? Boa tarde, respondeu a velhinha. Eu jogo sementes. Sementes de quê? De flor. Eu viajo nesse ônibus todos os dias. Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos? A senhora acha que essas flores vão nascer aí na beira da estrada? Acho, meu filho, mesmo que muitas sementes sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar. Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água, foi o que o homem disse, né? Ele perguntou, a senhora acha que adianta? Ela, sim, algumas vão florescer. Mas isso vai demorar, né? Para crescer. Eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva e, além disso, apesar da demora, se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou o seu trabalho. O homem desceu logo adiante.
achando que a velhinha estava um pouco caduca. E o tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto, olhou para fora e viu margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, cravos, rosas, dálias, e a paisagem estava colorida e linda. O homem lembrou-se da velhinha e procurou-a no ônibus e acabou perguntando ao cobrador, que conhecia todo mundo: e a velhinha das sementes? Pois é, morreu de pneumonia no mês passado. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se na janela. Eu sempre me emociono com essa história. Sentou-se na janela, tirou o pacotinho de sementes do bolso e começou a semear. E é essa minha mensagem para vocês. Obrigada. Eu gostaria de falar, quero também agradecer a todos, Rodrigo, Vânia, Sandro, Ana, e a todas as 119 pessoas que estão no YouTube, agradeço os comentários, agradeço a todos, e queria deixar uma mensagem na linha do que o Sandro falou, né, do autoconhecimento, a Ana também falou nisso. Investe no autoconhecimento, porque uma vela acesa num quarto escuro ilumina todo o quarto. Quando tu acende essa velinha, tu consegue olhar o que está desarrumado, né? Então, investe nesse autoconhecimento, investe em ti mesmo, busca ajuda. Às vezes a gente não está conseguindo resolver sozinho, né? Às vezes o fardo está muito grande, busca ajuda, tem tanta coisa boa, sabe? Busca, se tu puderes, busca terapia, busca acupuntura, busca um floral, busca, enfim, tem tanta coisa boa que a gente pode buscar. Vai à missa, vai ao culto, vai ao centro espírita, faz meditação, busca ajuda externa, sabe? Tem tanta coisa boa gratuita no YouTube, mas também tem tantos grupos bacanas que a gente pode. Essa pandemia teve a grande vantagem de propiciar, permitir muitas formações que às vezes eram tão caras, tão difíceis, que a gente tinha que viajar, né? Ir longe. E agora, tipo, em 2018, 2019, eu investi uns 100 mil reais em formações, assim. Agora, tudo isso está muito mais fácil, mais próximo, né? Tu não precisa viajar, tu não precisa pegar avião, tu pode ter na tua casa, né? Aquilo ali. Então, investe em ti mesmo, sabe? Investe nesse autoconhecimento. Procura descobrir tuas dores, tuas forças, sabe? Procura. Porque é difícil, assim... A Ana falou assim, tu deve amar a tua equipe, mas às vezes a pessoa não ama nem a si mesmo, né? Às vezes a pessoa nem recebe nenhum tipo de amor, né? Como é que ela vai amar o próximo? Então, investe no teu autoconhecimento. Eu percebi isso nas falas dos meus dois colegas e eu conclamo, às vezes a pessoa fica correndo atrás de sucesso profissional, de status, de projeção, de fama e honra, né? Tem um poema do Zazen que diz assim, o mundo corre atrás de fama e honra, roupas bonitas e conforto, mas isso não é a verdadeira paz. E é isso, né? Fama, honra, luxo, conforto, status, nada disso vai resolver quando tu coloca a tua cabeça no travesseiro. Então, busca a tua paz interior, pede ajuda, vai atrás, porque é assim que a gente vai conseguir mudar o mundo. A gente não vai conseguir mudar o serviço público, não vai conseguir mudar o mundo se a gente estiver triste, infeliz. Vai em busca e vai com fé, vai com esperança, vai com amor, que para tudo tem solução, até nesses tempos de pandemia. Então, deixo aqui o meu carinho, minha gratidão ao Eugênio, minha gratidão à Escola da AGU, meus parabéns sinceros a todos os presentes, por estarem aqui até agora. Beijo.